sua chance para você poder não só cantar conosco, né, mas dar esse abraço apertado em Jesus, subir com Ele. Então, dia 30 de outubro, último domingo desse mês, eu quero que você se batize. Você que ainda não é batizado, você que não é batizado, dia 30, venha no dia 29, siga para mim, dia 29, o curso do batismo às 17 horas, aqui na igreja, 17 horas, sábado, né, 29, e 30, domingo, aí você escolhe o horário, de manhã, à tarde ou à noite. Eu vou estar aqui o dia inteiro, vai estar aqui a piscina, a gente vai preparar bonitinho, o horário que você vier, a gente, no caso eu vou batizar você, vai ser uma festa no céu em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, livro de Salmos, no capítulo 62, no versículo 11, Salmos 62, versículo 11, dizendo: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi. O que? Que o poder pertence. Vamos repetir isso? Que o poder pertence a Deus. O poder de Deus, irmãos, faz qualquer coisa. Por exemplo, o início da Bíblia, lá em Gênesis, não precisa abrir. O que o poder de Deus fez? Os céus e a terra. Só que não bastando, não tinha nada, a terra era sem forma e vazia. O mundo não foi criado assim como dizem aí alguns estudiosos, no Big Bang, né? Puf! E apareceu o planeta Terra. Não, porque nem apareceu. Uma explosão não aparece algo, pelo contrário, destrói algo. Não é verdade, irmão? A explosão não vai. Eu vou explodir um negócio aqui e vai aparecer, sei lá, uma casa aí, um carro, não sei, enfim. Não, vai destruir. Agora, claro, Jesus, a palavra, Deus, ele criou o mundo assim, pela palavra. Haja luz, haja os céus, haja terra, haja luz. Mas quando o poder de Deus criou isso, o poder de Deus criou os céus, o poder de Deus criou a terra, o poder de Deus fez a luz surgir, fez os seres, os animais. O poder de Deus fez o ser humano, fez o homem e a mulher, só isso. O poder de Deus faz tudo, irmãos, faz tudo. Só que muitas pessoas não têm desfrutado desse poder de Deus, de libertar, poder de curar, poder de transformar, poder de salvar, poder de tirar aquela família da escravidão e salvar ela, converter toda aquela casa. Muitos não têm visto esse poder de Deus, não tem. Mas veja o que diz a Escritura, só o finalzinho, que o poder pertence a Deus. O poder não pertence a nós, irmãos, de fazer algo. De fazer algo não. Mas o que nos pertence? Ele diz, uma coisa disse Deus. Aí diz, duas vezes a ouvir. É isso que me pertence. Ouvir. Veja que Deus, ele fala uma vez. Deus já falou conosco. Deus fala ainda conosco. Mas olha que forte. Davi dizendo, duas vezes a ouvir. Ele tinha um prazer de ouvir. Mas por quê? Quando não entendemos a palavra, o que Deus está dizendo, eu tenho que continuar ouvindo, irmãos. Eu tenho que continuar ouvindo, até o quê? Até eu entender. Mas entender o que, pastor? Que o poder de Deus pode realizar na minha vida maravilhas. Muitos não conseguem entender isso, não relacionado ao poder de Deus, porque até conhecem, não, Deus é o dono de todo o poder, mas muitos não entendem aquilo que estão ouvindo, porque ouvem somente uma vez. Quando a gente não entende algo, o que a gente pede para a pessoa, irmãos? Repetir. Quando a gente não entende,
Aí a pessoa vai e repete. Deus, ele fala aqui uma vez só. Só que Deus não vai ficar repetindo, porque a gente tem acesso à palavra. A gente tendo acesso, peraí, eu não entendi isso. O que eu vou fazer? Então 2, 3, 4, eu vou ouvir. Até eu chegar ao entendimento que Deus quer que eu tenha. E naquele entendimento, irmãos, Deus vai manifestar o poder dele na minha vida. Muitos não têm a paciência de ouvir. Deus, ele fala, mas muitos não têm a paciência de ouvir. Às vezes até a mesma coisa. Por exemplo, relacionado ao batismo. Muitas pessoas ainda não são batizadas, mesmo estando na igreja há muitos anos. Que isso é sério. Posso até atribuir isso a uma falha minha. Porque o missionário falava ontem, o pastor Jaime, não vou me recordar, que deveria ter batismo a cada 15 dias. Em 15 e 15 dias. Porque como eu falei aqui, não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Só que a decisão vai sair de você. Jesus já falou. Deus fala, e você sabe, preciso me batizar. O pastor fala, Deus fala. Só que você até ouve, mas você não entende isso. Ah, pastor, lógico que eu entendo que eu tenho que batizar. Se você entender, você tinha se batizado já. Só que você não se batizou, então você ainda não entendeu. Você só vai entender quando você se batizar. Aí sim, irmãos, você vai ver esse poder que pertence a Deus, se manifestar na sua vida. Quando você ouve duas, independente das quantidades, você só entende de fato quando você coloca em prática aquilo que você está ouvindo de Deus. Uma coisa disse Deus. O que Deus falou no seu coração? Pastor, Deus já falou bastante coisa. Em relação ao batismo, salvação, a minha alma, pastor, precisa ali estar na presença de Deus. A fé esfriou, mas tem que aumentar. Pastor, em relação a alguns pecados, Deus já falou comigo para me largar de vez, para mim de fato aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Lá, já sou batizado, mas sabe, de vez em quando eu peco. Deus falou. Você tem ouvido? O poder está ali, irmãos. O poder de Deus está ali, disponível para se manifestar nas nossas vidas. Mas eu preciso ouvir e entender aquilo. O Abraão, ele ouviu algo de Deus. Deus falou, o Abraão falou: Senhor, quem vai ser a minha descendência? O meu mordomo? O Damasceno, Eliezer? Deus disse: não, Abraão, sua descendência vai ser gerada de ti. De ti vai nascer tua descendência. Senhor, já estou com 86 anos. Mas você vai gerar, você e Sara. Ele, eu creio. E ali foi imputado como justiça. Passou-se algum tempo, a Sara não dava filhos. O entendimento dela, ela falou para Abraão: Deus me impediu de gerar. Era o entendimento de Sara, que ela não tinha ouvido. Ela não tinha ouvido. E Deus ali, irmãos, trabalhando. Aí a Sara fala: Abraão, faz o seguinte, pega minha serva Agar, deita-te com ela. O filho que ela te der vai ser o nosso herdeiro, a nossa descendência. E na época podia ter mais de uma, duas mulheres. Hoje não, você não pode cair nessa. Ah, pastor, a Bíblia fala que Salomão teve 1000 mulheres. Então eu posso ter mais de uma, meu irmão. Se uma já é uma bênção, imagina. A mulher é uma bênção. Mas imagina Salomão, 1000. Eram 700 mulheres e 300 concubinas. Ou ao contrário, não vou me recordar, depois acha para mim. Ao contrário, né? Eram 300 mulheres e 700 concubinas. É ao contrário ou é ao contrário? 700 mulheres e 300 concubinas. Era muita mulher, irmão. A época. Depois ele se corrompeu. Não, é uma só. E ali ele foi e deitou, nasceu Ismael, não era da promessa. O que aconteceu? Ele ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. 13. Deus tinha falado: Abraão, de ti será gerada a tua descendência. Só que ele acreditou
mas depois ouviu a Sara. Ele não tinha adquirido o entendimento completo, total. Por quê? Ele não ouviu 2 vezes. Ele não quis entender de fato, ele creu. Mas aqui, 2 vezes ao ouvir. Ele tinha que entender, peraí, eu nessa idade, 86 anos, eu não posso gerar, minha idade, Sara já está velha, eu estou velho. Mas o poder pertence a Deus. Então esse poder de Deus vai se manifestar na minha vida. Deveria crer dessa forma, ouvir. Não, Deus falou, então eu vou acreditar. Não, Sara, eu não vou se deitar com H, não. Deus disse que ele ia gerar da gente. Opa, ele já ouviu. Porque Deus falou, viu? Ele tinha que entender, mas ele não entendeu. 13 anos, sem ouvir a voz do Senhor. Senhor, eis-me aqui na tua presença, fala comigo. Nada. Muitas pessoas estão vivendo esse silêncio de Deus, irmãos. Por não estar querendo ouvir de fato que Deus está falando. Que é o praticar. Você ouviu, você entendeu, você pratica. E ela não consegue viver. Deus falou uma coisa, ela até guardou. Mas depois ela faz algo completamente diferente do que Deus já tinha falado. E aí desanda tudo. Aí, irmãos, aconteceu algo depois de 13 anos. Que Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus. Gênesis, agora a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Ouça, quantas vezes for preciso, pastor, eu não entendi. Continue lendo, mas eu não entendi essa palavra. Vai lá, busca, procura, até você entender. Quando você entender, aí vem a luz. O poder pertence a Deus, Ele vai operar na minha vida. Que nem a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas o poder da salvação está com quem? Está com Deus. Está com Deus o poder da salvação. Mas o que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o entendimento. E se eu não entendo isso, é Atos 16, 31, eu tenho que continuar ouvindo Deus ali, crer no Senhor Jesus Cristo. Peraí, crer no Senhor Jesus Cristo. Olha você ouvindo, mas ouvindo que é a voz de Deus, e você se ouvindo, eu já ensinei isso aqui. A sua voz tem que ser audível, você tem que ouvir o que você ora. Não é fazer oração de passarinho. Às vezes a pessoa nem entende o que está falando, né? Aí começa a passarinho chegar, começa a cantar. Não, você tem que ouvir, você tem que entender. 2 vezes ouvir. Deus falou. Não, Deus falou isso comigo. 2 vezes ouvir. Aí é você. Vai falando, Deus, a palavra diz: crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Enquanto você não sentir o teu coração queimar, aquela revelação arder dentro de você, continue. Crer no Senhor Jesus Cristo. Isso para salvação, para cura, para libertação. Palavras de Deus diz que Ele levou sobre si as doenças, as enfermidades, as dores. O Senhor levou, Pai. O Senhor levou. Então não existe doença, porque o Senhor disse. Então não existe doença, não existe dor, não existe enfermidade. Não. Olha você ouvindo aí, quantas vezes for preciso, até aquele entendimento queimar dentro de si, e você constatar que o poder pertence a Deus. Você vai ver um milagre. Aí você, só o Senhor é Deus. O poder pertence a Deus. Está dando para entender isso, irmão? Você tem que ouvir. Ou se ouça quando você fala da palavra. Não, a palavra fala isso. Então você vai recitando, vai falando. Ouça quantas vezes for preciso, mas sempre lembrando, Deus disse isso. Então eu vou ouvir, Deus falou isso. Então eu creio. Aí Deus aqui apareceu para Abraão, capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, passou os 13 anos,
apareceu o Senhor a Abrão. E o que, irmãos? E o que? Disse-lhe. O que a gente vê em Salmos? Uma coisa disse Deus. Ele fala, Deus falou, eu sou o Deus o quê? Todo-Poderoso. O poder pertence a Deus. Deus tornou a falar. E disse Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não é você, Abraão, o dono do poder. Sou eu, Deus dizendo, eu sou o dono do poder. Você pode ter 86, você pode ter 99, você pode ter 60, você pode ter quantos anos for, mas o poder pertence a Deus, a mim, Deus falando, a mim. Anda em minha presença e ser o que, irmãos? Ouvindo quantas vezes for preciso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai operar esse milagre na minha vida. Vai ouvindo. Você tem que ouvir isso. Porque o que tem de gente que vai atrapalhar a sua fé, vai querer que você ouça outra coisa. Não, fulano, não vai dar certo não. Não, você não vai ser curado. Não é isso. Sempre não. Os nãos do diabo. Está amarrado. Você tem que ouvir o sim de Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te salva. Eu sou o Deus que vai salvar a sua casa, a sua família. Ouvindo isso, para quando aquele entendimento, repito, crescer dentro de você, você vai ver, irmãos, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Você vê. Deus queria, por quê? Porque Deus falou novamente, porque Ele já tinha feito aquela promessa. Então Deus não podia voltar atrás, porque Ele não volta atrás daquilo que Ele disse. E Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele falou para você, irmão. Pastor, mas parece que Deus voltou. Não, porque você teimou com Deus. Por isso que você não ouve mais a Deus, a voz dEle, você não vê mais os milagres, porque você fez algo que desagradou o Senhor. Deus não erra, nunca, Deus não erra. Deus, Ele acerta sempre. Nós que erramos. É no entendimento errado que a gente tem, é em algo que a gente faz que achamos que não desagrada a Deus. Desagrada. Pede para Deus mostrar, que Ele mostra. Ele mostra. E Deus apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Marcos capítulo 5. Quando Deus fala, irmãos, Ele quer mostrar isso para nós. O poder pertence a mim. É eu que vou realizar esse milagre. Ouça isso, irmão. Pastor, está tão difícil as coisas para mim. Olha, o senhor não sabe quanto. Mas agora você sabe que o poder de mudar toda a sua história pertence a Deus. Não pertence ao homem, não pertence ao pastor, não pertence à igreja, não pertence a ninguém. Só pertence a Deus. Basta você ouvir quantas vezes for preciso, entender aquilo. Entendendo, você vê esse poder se manifestando. Marcos 5 conta a história de Jairo, chegando desesperado diante de Jesus. Senhor, vá à minha casa, minha filha está morrendo, preciso do milagre. Jesus, eu vou. Jesus indo, aparece a mulher do fluxo de sangue, segurou Jesus ali por algum tempo, só que a filha dele em casa, morrendo. E ali Jesus, a multidão, imagina o desespero do pai do lado de Jesus, até crendo, louvando a Deus pelo milagre da mulher, mas aflito como pai, sabendo que estava com a filha em casa morrendo. Deus, essa mulher aqui agora, cura ela logo, Jesus. Oh, Jesus, ela está aqui, e ela ali, o Jesus, a multidão, Jesus, vai logo, não demora não, pai. Aquela aflição, aquele desespero, ela foi curada, vai, tua fé te curou, tua fé te salvou. Jesus continua, chegando perto, chega no ouvido de Lázaro, está
vendo? Olha aí as pessoas más chegando nos nossos ouvidos. 30, versículo 35. 5:35. Estando ele, Jesus, ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, né, a Jairo, a tua filha está o que, irmãos? Morta. E eles disseram mais, para quem falas, incomodas o mestre? Ô Jairo, claro que não chegaram assim naquela naturalidade, né, irmãos? A notícia dessa, Jairo, sua filha está morta. Meus sentimentos, não incomodas mais o mestre. Jesus ouvindo, irmão, aquilo. Jesus é demais. E Jesus tendo ouvido essas palavras, estava próximo, ele ouviu, peraí, está errado isso. Porque eu disse que eu iria à casa dele. E não é para encontrar a filha morta, é para ressuscitar ela, para curar ela. Quando Jesus ouviu, imagina ele passar um filme, não, morta, está errado isso. Eu vim aqui para curar ela, como ela está morta. Diz aqui, ó, e disse ao principal da sinagoga, não que, irmãos, temas, crê? Somente. Jairo, não temas, crê somente, porque o poder pertence a mim. E Jairo ali, não vou temer, não vou temer, vou crer, eu vou crer, minha filha vai voltar, não, ela não está morta não. Aí no versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, mesma fé. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está o quê, irmãos? Não está morta, mas apenas o quê? Dorme. Imagina o espanto daquelas pessoas, não está morta, mas ela não respira. Ela está morta. Jesus apareceu. O que é isso? Ela está morta, ela está dormindo. Imagina o burburinho entre as pessoas ali no quarto. E o médico para falar que ela não está morta chegou aqui agora. A gente viu ela morrendo. Só que aí ele mandou sair todo mundo. Aí no 40, e riam-se dele. Sabe por que ri? Porque não conhece o poder de Deus. Quem conhece o poder de Deus não ri, crê. Amém, Jesus? Amém. Dizendo, porém ele, tendo feito sair, sai todo mundo daqui, seus incrédulos, vocês não sabem de nada, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam. Por que ele tomou o pai da menina? Porque ele disse para ele, não temas, crê somente. Então ele entrou no quarto crendo, porque ele ouviu aquilo. Ele ouviu 2 vezes, 3 vezes dentro dele, eu creio. Entrou com o pai Jesus e os 3 discípulos. Tomando pela mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos de idade. E assombraram-se com grande o que, irmãos? Espanto. Acabou. O poder pertence a Deus. Ele disse isso, é meu, o poder de ressuscitar. Agora você tem que entender isso, crendo, o poder pertence a Deus. Quando o inimigo vier mostrar para você ser incrédulo, não acreditar naquilo que Deus falou, vá para a palavra. Jesus, tua palavra diz isso, o Senhor falou uma vez, então eu vou ouvir. Aí você vai ouvir como? Você falando, você recitando aquilo. Eu creio, família de Jesus, já estou salvo, já estou liberto, já estou curado. Aí o poder de Deus vem e se manifesta na sua vida, irmão. Deus, Ele quer manifestar esse poder. Ele está mostrando para nós, Wesley, Maria, João, Antônio, Serafim, o poder pertence a mim de fazer qualquer coisa. Entenda, ouça o que eu estou dizendo. Lucas 7. Tem muitas pessoas que não estão vivendo mais esse poder de Deus. A falta de entendimento faz isso, elas não entendem o poder de Deus. Ele tem o poder de fazer um milagre. Pastor, mas está tão difícil.
Você falando isso, você vai ver sempre as coisas difíceis. Você tem que começar a mudar o seu palavreado. 7:11. Lucas 7:11. Aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus viu, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não que, irmãos? Não chores. Chegou, só um exemplo, chegou no ouvido da mulher, não chores. Pôs a mão no ombro para ela se sentir segura, não chores. Imagina, deve ter acalmado ela, que era a voz de Jesus, né? E a voz de Jesus sempre acalma. Não chores, o poder pertence a mim. Você está chorando, Deus, quando que vai acontecer? Deus está ali com a mão dele forte. Não chores, o poder pertence a mim. Amém, Jesus? Amém. Ele está ali, não seja aflito, não seja ansioso, o poder pertence a mim. Eu que vou curar, eu que vou libertar. O que eu faço, Senhor? Ouça, vai ouvindo, vai ouvindo. Quando você entender de fato, o meu poder se manifesta. Acabou. Não chores. Irmão, é forte, não chores. Para que ficar desse jeito, desesperado? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? As contas estão chegando, estou desempregado, eu estou sem trabalho, é isso e aquilo. Calma, o poder pertence a mim. Só me ouça. Vai ouvindo, 1, 2, 3 mil, 10 mil. Ouça. E ele diz, chegando-se, tocou no esquife, e os que estavam levando pararam, e disse, uma coisa disse Deus, jovem, eu te digo, o quê? Levanta-te. 15. E o defunto, o jovem, assentou-se, levantou, se assentou e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Glória a Deus. Mulher, eu disse que o poder pertence a mim. 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Visitou com o quê? Com poder. Por quê? O poder pertence a Deus. Diga glória a Deus. Não duvide de nada, irmão. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Uma coisa, volta lá, Salmos. Alguém sabe agora? Salmos o quê? Salmos o quê? 62. Estão espertos. 62, versículo 11. 62, 11. Dizendo, uma coisa disse Deus. Uma coisa disse Deus. O que Deus disse, jovem? Eu te digo, levanta-te.